Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro. Nós capuchinhos celebramos o beato Diogo José de Cádiz, que viveu de 1743 a 1801. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Naquele tempo, depois de ter multiplicado os pães, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem na barca e irem para Betsaida, à sua frente, que ficava do outro lado da margem, enquanto ele despediria o povo. Assim que despediu as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho a noite inteira. Pela madrugada, ele percebeu que o barco com os discípulos estava no meio do mar, e eles remavam com muita dificuldade, porque o vento era contrário. Então Jesus, vendo o cansaço e o pavor deles, foi andando sobre as águas até eles e fez que iria passar à frente do barco. Os discípulos, quando viram Jesus andando sobre a água, ficaram apavorados e gritaram, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse-lhes: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Depois Jesus subiu ao barco com eles e o vento cessou. Mas eles ficaram ainda mais espantados, porque eles não tinham entendido a multiplicação dos pães. Os seus corações estavam endurecidos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o Evangelho chega até a minha vida e chega até a sua vida nessa manhã, pedindo, exortando e convocando: creia em Jesus de Nazaré. Confie em Jesus de Nazaré. Os Evangelhos vão nos apresentando a grande dificuldade dos discípulos da primeira hora de professarem a sua fé de que aquele Jesus de Nazaré era o Deus do impossível, o Senhor o enviado. Mesmo tendo visto o milagre da multiplicação dos pães, eles ainda mantinham o coração endurecido. Eles ainda não confiavam plenamente em Jesus. E é Jesus que se compadece de novo deles, que estavam remando apavorados, aflitos, porque o vento era contrário naquela travessia do mar. É Jesus que vai até eles dizendo: coragem, não temais, sou eu. E assim que Jesus entra no barco com eles, o vento então cessou. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes eu e você atravessamos também ventos contrários ao barco da nossa vida? Quantas vezes nos vem também o desânimo, o pavor, a vontade de fugir? Mas aí nós confiamos que Jesus está presente em oração por nós e que Ele também se compadece de nós quando o vento fica contrário na grande revolta do mar da vida. E é Jesus que vem até nós caminhando sobre esta água, caminhando sobre este mar e dizendo também a cada um de nós: coragem, não temais, sou eu. Quando Jesus está no barco da nossa vida, mesmo que o vento esteja agitado, nós confiamos porque Ele está no barco da vida. Ele é o nosso companheiro. Mas às vezes nós cremos, mas não acreditamos. Nós dizemos que confiamos, mas acabamos por não confiar, porque às vezes os nossos corações também ficam endurecidos e nós não confiamos que Jesus é o Deus do impossível e o Senhor da história. Este Evangelho de hoje ajude você que talvez esteja passando pelos momentos difíceis da sua vida, ou recorde a você que já passou por esses momentos, ou prepare a você e a mim que ainda no futuro passaremos por esses problemas dos mares agitados da vida. Que todos nós também tomemos cuidado para que os nossos corações não fiquem endurecidos, porque nós podemos estar remando na barca de Jesus com o coração endurecido pela mágoa, pelo ódio, pela vaidade, pela frustração, pela decepção, pelo escândalo com o Senhor, pela indiferença, pela preguiça,
E tudo isso vai fazendo com que vá secando a nossa experiência de Deus e a gente passa a não enxergar mais que Jesus está do nosso lado. E eles tinham o coração endurecido e não conseguiam entender os milagres e nem as palavras de Jesus de Nazaré. Tomemos cuidado, para que o nosso coração endurecido e cristalizado não venha fazer de cada um de nós também remarmos na barca de Jesus somente por causa de nós mesmos. Mas é Jesus que caminha conosco, é Ele que está do nosso lado. Logo mais às 19 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. E durante esse mês de janeiro, as nossas pastorais estarão de recesso. Mas quero recordar a vocês da nossa rifa do nosso cruzeiro marítimo, que vai acontecer em janeiro de 2023, no valor de R$ 25,00. E quem ganhar esta rifa vai ganhar uma cabine dupla, com tudo incluso, exceto as bebidas. E ao adquirir a nossa rifa, você vai estar nos ajudando também na edificação do Pórtico da Imaculada. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Diogo José de Cádiz, rogai por nós. Amém.